E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou fazendo esse vídeo especial para vocês. Vídeo este de análise técnica, né? É um vídeo voltado para uma das ferramentas, né, dentro da análise técnica. Existem milhões de ferramentas, milhões de setups. Então, hoje a gente vai falar de bandas de Bollinger, ok? Bandas de Bollinger é uma ferramenta para você enxergar a volatilidade daquele ativo, tá? Eu uso ela simplesmente para enxergar a volatilidade, tendo como base a banda inferior, a banda superior. Existem pessoas que utilizam para setup mesmo de compra, venda. Eu não, eu utilizo para setup de volatilidade, que é o que a ferramenta foi criada, para medir a volatilidade, para te dar esse feedback, para te dar essa visão do ativo em relação a esse ponto naquele momento. Então, é para isso que eu utilizo ela. Eu não sou especialista em bandas de Bollinger, assim como eu estudei muito OBV, estudei muito IFR, bandas de Bollinger, para mim, simplesmente é volatilidade. Então, não faz sentido ter que ficar me aprofundando, assim como me aprofundei em OBV, assim como me aprofundei em FR. Para mim, ela é simples, ela é um uso do cotidiano para enxergar a volatilidade. Então, todas as vezes que eu vou estudar um ativo, antes de eu concluir a minha análise, ou antes mesmo de eu iniciar a minha análise, eu passo pelas bandas de Bollinger para eu entender qual é a volatilidade daquele ativo. Por quê? Todas as vezes que você entra no ativo de baixa volatilidade, a probabilidade de você demorar para sair daquele ativo é maior. E outro ponto, dentro da renda variável, né, dentro da análise técnica, o tempo ele é de fundamental importância, né? Então, o tempo e o período, né? Então, tempo, preço, né? Na realidade, a análise técnica é tempo e preço. Então, é isso que a gente sempre vai buscar. A gente vai buscar um bom preço com uma boa rentabilidade num curto espaço de tempo para swing trade, tá? Então, por isso que a volatilidade ela é importante. Se você pegar, existem alguns papéis que têm baixa volatilidade de blue chip. Tem blue chip que tem baixa volatilidade. É uma puta empresa, uma puta no papel, mas tem baixa volatilidade, né? Não tem aquela oscilação que eu acho importante para o mundo do swing trade. Assim como volatilidade, ela é de extrema importância para o mundo do day trade. Para quê? Para que aquela rentabilidade sua que você está esperando, ela seja um pouco mais rápida, né? Então, é questão de tempo e preço, isso dentro da análise técnica. Óbvio que quanto mais volatilidade, maior o seu risco, porque o preço aí fica mais volátil. Porém, é questão de tempo também. Aí é gerenciamento de risco. Então, e também não adianta você pegar um papel com baixo risco dentro da renda variável, com baixa volatilidade. Isso o que vai acontecer? Você vai ficar preso lá dentro, que nem, se não me falha a memória, eu até comentei sobre um ativo BR, se não me falha a memória, que é a BR Properties, né? Eu até comentei quando eu falei sobre esse ativo, falei, galera, estou comentando, estou analisando esse ativo, só que ele pode ser um pouco demorado, porque ele não tem volatilidade, né? Porém, ele não tem volatilidade, ele apresenta um risco menor, um pouco mais reduzido, óbvio que ainda existe risco, porque o mercado, é o que eu sempre falo, é soberano, e é variável, né? Renda variável, fica oscilando, mas ele tem pouca volatilidade. Então, a tendência é que, se ele está muito lateral, ele vai permanecer por bastante tempo lateral. Se ele está numa tendência de alta, ele vai permanecer dentro de uma tendência de alta, né? A probabilidade de ele se manter e levar mais tempo de fazer a reversão é maior. Mas, por um outro lado, você fica meio que preso ali na questão de tempo. Então, o Bandas de Bollinger eu utilizo para essa questão, né? Volatilidade. Então, eu sempre vou analisar um ativo e vou passar pelas bandas de Bollinger simplesmente para ver a minha volatilidade, que é a ideia original da banda de Bollinger, medir questão de volatilidade, tá bom? Bom, deixa eu compartilhar aqui o PowerPoint, aquele padrãozinho, né? Bandas de Bollinger, o que é, né? Esse indicador deve o nome ao seu autor, né? John Bollinger.
que é caracterizada por uma média móvel central calculada por um processo padrão default de 20 períodos. Então, tem a banda superior, tem a média de 20 períodos e tem a banda inferior. A partir dessa média móvel, são adicionadas duas bandas, inferior e superior, tá? Em que se situam, respectivamente, em dois desvios padrões da média móvel. Quantidade de períodos, ou seja, se você vai ter uma quantidade de períodos, ou seja, se a sua média central for de 10 períodos, o desvio padrão é de 1,9, tá? Tudo isso você consegue fazer essas classificações dentro da sua plataforma. Quantidade de períodos, 20, que é o que eu utilizo, então meu desvio padrão vai para 2. Quantidade de períodos, que você pode utilizar 50 períodos, média móvel de 50 períodos, você vai utilizar um desvio padrão 2,1. Então aqui eu estou falando de um processo de setup, caso você queira utilizar a banda Bollinger, das bandas de Bollinger, e não tenha preparado no setup ainda. Então você utiliza esta tabela como referência, tudo bem? Essa tabela não fui eu que criei, eu peguei do livro original do John Bollinger, tá bom? Em que fala sobre bandas de Bollinger, que é um dos livros que eu tenho, tá? Se eu não li inteiro, não aguentei. Faz tempo que eu tenho. Eu sou muito básico, é para isso, a ferramenta é para isso, então eu vou usar para isso. Aí o que você precisa fazer? Como ela é uma ferramenta de volatilidade, você precisa fazer o encaixe, o link dessa ferramenta com outras ferramentas. Que nem eu utilizo ela para volatilidade, utilizo minhas médias móveis para tendência, para saber para onde o ativo está indo. E utilizo o meu OBV para ver o quanto de volume está entrando naquele ativo e se aquele volume que está entrando, ele é compatível com o que o meu gráfico de preço está me informando, né? E utilizo o IFR para eu saber a força relativa daquele ativo. Então, eu faço meio que um mix, né, entre as minhas ferramentas, mas nunca utilizem a bandas de Bollinger só ela sozinha, caso você queira utilizar. Sempre utilize ela com alguma outra ferramenta. Exemplo, médias móveis, tudo bem? Para você entender a tendência, porque aqui você só está entendendo a volatilidade. Desvio padrão e seu uso. O desvio padrão é um indicador de dispersão entre os elementos de um conjunto de dados. Quanto maior a dispersão do conjunto, maior será o desvio padrão e vice-versa. Uma vez que o desvio padrão mede a volatilidade, tá? Até reforço aqui. A banda ajusta-se em uma forma mais rigorosa, afastando-se durante os períodos de aumento de volatilidade e aproximando durante os períodos mais calmos, ou seja, quanto maior a volatilidade, as bandas elas se afastam. Quanto menor a volatilidade, as bandas estão se fechando, tá? Então, esse é um ponto legal de se observar. Aqui tem a montagem do seu indicador. Para montar o indicador, o analista / grafista deve partir de uma média móvel simples ou aritmética, tá? Aí fica o seu critério, ou exponencial. Alguns testes foram realizados para testar as fórmulas de cálculo da média móvel, como exemplo a exponencial, por exemplo. Porém, os resultados não mostraram qualquer ganho significativo. A banda central, então, é uma média móvel simples dos preços de fechamento dos últimos 20 dias. A razão de se utilizar 20 dias é a representação da quantidade média de dias de operação durante o mês. Eu utilizo as bandas de Bollinger do processo default, tá? Uso lá 20 períodos, aritmética e desvio de 2, tá? Mas a média que eu utilizo, que não pode faltar no meu gráfico, são de 21 períodos, tá? Então eu coloco um período a mais na minha média, não falando de banda de Bollinger, minha média é comum, tá? Minha média ali do meu gráfico de preço. Eu utilizo 21, porque 21 representa 21 dias do mês subsequente, do mês passado, do que corresponde ao pregão. Tá? Então, eu pego a média do último mês para ver o preço. Tá? Então, 21 períodos exponencial que eu utilizo. Não falando da banda de Bollinger agora, tá? Só falando da minha média. Mas a de bandas de Bollinger eu nem mexi nada. É default. 20 períodos e fator 2.
A razão de se utilizar a representação, tá, já falei isso daqui. O fator 2, ó, tá. Teremos então representado o quê? Pela teoria do desvio padrão, quando utilizarmos o fator 2, que é o padrão que eu utilizo, teremos então representados 95% dos elementos do conjunto de dados, tá? De fato, pela teoria do desvio padrão, a amostragem deveria ser de 30 ou mais elementos. No entanto, a utilização de uma amostragem. A tendência altera conforme o tempo, tendência de longo, médio e curto período. Beleza? Então, foram esses 3 slides. Não tem muito o que se falar assim das bandas de Bollinger. Vamos aqui para a prática para eu mostrar para você o que são essas bandas de Bollinger. Então, banda superior, essa linha marronzinha. Banda central, esta linha verde. E banda inferior, esta linha marronzinha também, tá? Então, percebam aqui o meu setup padrão default. Desvio 2, período 20, média 20, aritmétrica. Padrãozinho, tá? Aí nós temos alguns nomes, né? Grafista, analista, galera é criativa. Então, qual que é o setup? Tem um setup que eu já ouvi falar que é a boca de jacaré, boca de jacaré. Então, eu entendo que a banda inferior, banda superior é a mandíbula do jacaré. Então, boca de jacaré. Por que boca de jacaré? Porque quando elas se abrem, né? Elas se abrem, viram uma boca, né? A boca do jacaré. Setup, boca de jacaré. Tem outros que chamam de alicate. Por que alicate? Por causa da boquinha lá do alicate, que abre e fecha, né? Então, também é alicate. Enfim, é criatividade. Mas, enfim, para que eu uso, né? Então, eu vejo, eu sempre noto, né? A volatilidade através da ferramenta. Como? Então, observem aqui, ó. Eu peguei aqui Magazine Luiza. Observe como as bandas, elas estão bem próximas, né? Deixa eu apagar tudo aqui. Observe que elas estão... Eu vou ter que apagar tudo aqui para não estragar para vocês. Depois eu me viro de volta. Observem que as bandas, ó, elas estão bem próximas. Vocês compreendem isso? Ó? A gente pode pegar até um distanciamento aqui. Ó. Elas estão bem próximas. Ó. De 9,31 entre a banda superior e a banda inferior. Ou seja, isso daqui está com pouca volatilidade. O que eu espero e eu fico de olho aqui? Que existe uma grande probabilidade de entrar volatilidade. Daqui um dia, 2 dias, uma semana, não sei, mas eu fico observando. E como que eu vou observar que entrou volatilidade? A banda, ela começa a se abrir. A partir do momento em que ela começa a se abrir, vai uma para cima, a outra para baixo, pode ver que essa daqui, ó, ela tá flat, ela tá retinha aqui, ó. Essa daqui, ó, de baixo, ela tá flat, tá retinha. Ou seja, está sem volatilidade. A partir do momento em que eu começo a enxergar que elas estão se abrindo, né, que é a boca de jacaré ou o alicate, está entrando volatilidade. Nesse momento, eu começo a analisar os meus demais indicadores, as minhas médias, para eu entender, tá entrando volatilidade? Ok, legal, mas para onde o preço está indo? Está indo para cima? Está indo para baixo? Aí eu vou analisar minhas médias. Aí eu vou fazer um sincronismo com as bandas de Bollinger, tá? Então, meu ponto de verificação sempre será as bandas, se elas estão se abrindo, se elas estão se fechando. Eu posso estar dentro de uma operação e que eu estou, enfim, estou ganhando, estou lá com rentabilidade, mas eu observo que as bocas, né? Eu venho fazer uma conferência aqui, né? Por mais que eu esteja posicionado, eu vou fazer uma conferência. Eu vejo que a banda superior, a banda inferior, elas estão se aproximando, ou seja, está acabando a volatilidade daquele ativo. Então, a probabilidade de aquele ativo se manter aonde ele está é grande. Então, o que eu faço? Eu tomo uma decisão. Se eu continuo na operação ou se eu saio. Por quê? Está acabando a volatilidade. Eu posso ficar com aquele dinheiro parado dentro daquela operação. Tá? Quando que vai voltar a volatilidade para aquele ativo? Hoje, não sei. Então, eu consigo tomar decisões baseado em ferramentas, tá? Então, aqui é um exemplo. Então, as bandas elas estão bem próximas, tanto a inferior que ela está basicamente reta, né? Aqui é de baixo, então não tem volatilidade. Eu vou ficar de olho em Magazine Luiza para quê? Na hora que as bandas começarem a se abrir, né? Se expandir. Né? Vamos pegar alguns exemplos aqui, ó.
Ó, observa que legal aqui, ó, esse exemplo aqui, ó. Vamos colocar um retângulo aqui, ó. Aqui, ó. Observa aqui, ó. Tá vendo? A banda aqui estava bem fechada, né? Ó. Olha a aproximação delas. Deixa eu ver quanto que deu aqui, ó. Ó, 10% de variação ó, entre a superior e a inferior. Ela estava um pouquinho mais aberta do que o presente momento que nós iniciamos aqui o estudo. Né? O início lá deu 9 e pouquinho. Mas olha como elas estão fechadas, né? Então, bateu aqui no suporte, veio testar resistência, paulada para baixo. E olha aqui, ó, ela começou a se abrir, ó. Tá vendo que ela começa a se abrir? Ó, olha a expansão que teve, né? Deixa eu pegar uma ferramenta aqui para mostrar. Olha a expansão entre esta região e olha a expansão entre esta região, né? Porque aqui, ó, começou a entrar volatilidade. Pode ver que ela abriu, ó. Uma para cima, uma para baixo. Veio numa paulada para baixo, mas entrou volatilidade. Aqui eu só vou querer entender volatilidade. Se vai para cima, se vai para baixo, aí eu vou para o meu gráfico de preço, meu gráfico em que estão as médias. Daí, baseado nesse meu estudo, eu vou ver para onde a média está indo para eu entender qual que é a tendência do ativo, tá? Mas aqui eu vou buscar esse entendimento com questão das minhas bandas inferior e superior, que são as volatilidades. Tudo bem? Ficou clara essa região? Olha como ela está bem fechadinha. E aqui, ó, expandiu para baixo, expandiu para cima, ou seja, aqui entrou volatilidade. Muito bom, é isso que eu espero, tá? Vamos ver algum outro caso aqui, ó, JHSF. JHSF, o que que tem para esse daqui? Tá, olha que legal esse daqui também. Ah, eu vou ter que pagar mais um estudo aqui. Depois eu coloco, tudo bem. Olha que legal, ó. Aqui, vamos ver aqui, ó. Aqui a banda estava fechada, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, a banda estava fechada, então tinha uma bandinha fechada, certo? Aqui ela já se abriu, veio para baixo, veio para cima, ou seja, entrou volatilidade. Aqui, ó, ela já começou, ó, a fechar. E olha como elas estão se fechando. Faz uma barrigada e vem apontando para cima. Faz uma barrigada, ó, e vem apontando para baixo. Ou seja, nesse período, JHSF está perdendo volatilidade, né? O que que eu faço? Se eu não tenho uma operação de JHSF, vou entrar, quero entrar no papel, vou esperar o quê? As bandas fazerem isso. Abertura para entrar volatilidade. Tudo bem? Então é para isso que eu utilizo. Agora tem um outro setup, né? Que é o setup que eu comentei que os caras consideram como a boca do jacaré, um exemplo, né? Boca do jacaré. O que é a boca do jacaré? Então é a abertura entre as extremidades. Porém, entretanto, o que o cara enxerga, né? Qual que é a operação que ele faz? Se as bandas estão fechadas, as bandas assim estão fechadas, e vem um candle extremamente forte aqui, ó. Pode ser a ponta vendedora. Vem um candle extremamente forte aqui e fecha abaixo, ou fecha para fora da banda, e a banda se abre também, ou seja, entrou volatilidade, o candle ele veio, fechou abaixo, fechou para fora da banda, ou seja, superior e inferior. Isso demonstra que essa operação, que essa tendência é uma tendência forte. Entrou volatilidade, abriu. E o candle fechou para fora da banda, seja inferior ou superior, aquela tendência é forte. Aí existe esse setup em que daí, se for para baixo, opera vendido. Se for para cima, ou seja, isso aqui é um candle. O candle fechou para fora da banda. Então, tendência de alta, o cara já começa a operar comprado aqui. E abriu, né? Bocona jacaré abriu, entrou volatilidade, candle batendo para fora, o cara já abre e compra. É um setup também que utiliza. O outro setup que utilizam também com bandas de Bollinger é fechou dentro, fechou fora. Então, o que é o fechou dentro, fechou fora? Olha aqui, ó.
fechou fora. Esse candle branco. O que significa? Fez esse movimento de alta, ele veio, fecha fora da banda superior. O que vem? Período depois deste fechamento, ou seja, preço depois, vem e fecha dentro. Então, fechou fora, fechou dentro. Então, se aqui o fechou fora é compra, o dia seguinte é venda. Tá? Então, fazem essa operação, o cara entra vendido aqui nessa operação da máxima desse candle. É o fechou fora, fechou dentro. Ó, mesma coisa aqui, ó. Foi aqui, esse candle fez o quê? Deixa eu mudar de cor aqui. Fez uma perna de alta. O que o candle daqui fez? Fechou fora. No outro dia, veio um candle da ponta vendedora, fechou dentro. Setup, fechou fora, fechou dentro. Vamos ver mais um caso aqui, ó. Vamos pegar esse daqui, ó. Agora é da venda. Olha esse candle daqui. Fechou fora, ponta vendedora. No outro dia, setup de compra, fechou dentro. Ou seja, tem muita gente que faz esse setup. Então, vamos supor, na quinta-feira à tarde, final do pregão, o pregão ele fechou desta maneira daqui. Tá? Ele fechou assim. Ó. Ele fechou assim. A gente não sabe o que vai acontecer no outro dia. O cara vem analisar, ele vê que esse candle ele fechou fora e é um candle vendedor. O que passa na cabeça dele? Amanhã existe uma grande probabilidade do mercado abrir na ponta compradora. O que aconteceu no outro dia? Vamos colocar para o ladinho. Candle da ponta compradora. O que ele faz? Ele espera o rompimento desta região da máxima. Aí ele compra na máxima. O que aconteceu? Ó, subiu, subiu, subiu e foi embora. Tá? Então esse é um setup. Fechou dentro, fechou fora. Fechou dentro, fechou fora. Até pode procurar na internet que ele é bem conhecido, tá? Olha aqui, ó, mesmo caso aqui, ó. Fechou fora, compra, veio, venda, voltou para dentro. Aqui, fechou fora, venda, veio, compra no outro dia. 2 candles compradores, né? E olha esse caso daqui, ó, que eu falei para vocês também, ó, legalzinho aqui, ó. Foi uma boca de jacaré, ó. Tava bem fechado, né? Bem fechado aqui, as extremidades extremamente fechadas, certo? O que aconteceu? Olha esse candle. Fechou fora e empurrou para cima, né? Então, e além de ter empurrado para cima, as bandas também se abriram. Que esse é o setup de boca de jacaré que tem aí pelo mercado. Ok? E observem aqui, candle fechou fora, extremamente forte. Veio um candle no outro dia de venda, pode ver, ó, fechou positivo, fechou negativo, mas entrou volatilidade paulada para cima. Né? Então, fechou fora, veio, fechou dentro, mas continuou a tendência altista. Mas no caso, fechou fora, fechou dentro. Fechou fora, comprador, fechou dentro, vendedor, paulada para baixo, ou seja, processo oposto aqui. O fechou fora, fechou dentro é processo oposto. Ou seja, se você tem um candle que fechou o pregão de sexta-feira, de segunda-feira, comprador, ele fechou fora da banda. No outro dia, a probabilidade de ter um candle da ponta vendedora voltando a região para dentro. Tá? 95, entre 90% e 95% do tempo, o preço ele fica entre as bandas, tá? Essa é uma estatística que foi tirada pelo nosso amigo Bollinger. Tudo bem? Então, essa, basicamente, isso são as bandas de Bollinger, né? Ó, legal aqui, ó, Natura. Olha que interessante, né? A banda está extremamente fechada, né? A gente consegue observar isso, ó. Tá lateral o preço. Bandas também. Bandas também estão fechadinhas. Só que, ó, observe, aí é um processo de detalhe. Olha esta região apontando para cima e olha esta região vindo para baixo. Ou seja,
devagarzinho, está começando a entrar volatilidade para NTCO3, Grupo Natura, ou seja, é um ativo para se ficar de olho. Primeiro, está numa formação interessante, de retângulo. Para onde o preço vai? Não sei. As bandas de Bollinger não me informam isso, elas me informam volatilidade. Está numa região legal de retângulo, um setup legal. O preço, a princípio, ele está subindo e vindo testar a banda superior. Pode ser que continue testando a banda superior. E está entrando devagar uma certa volatilidade. A gente consegue perceber aqui, ó, tá fazendo uma abertura e aqui também, ó, tá fazendo uma queda, né? Então as bandas elas estão se abrindo, tá começando a entrar volatilidade. A partir do momento que eu ver algo um pouco mais aberto ainda, eu já vou correr para o meu gráfico aqui dos preços, em que tem as médias, e vou observar para onde que as médias estão apontando. Né? Pode ver que está bem flat a média nesse primeiro momento, está flat apontando para cima. A princípio, uma tendência de alta. E é um papel que nós estamos aí posicionado, né? Mas a gente, vamos supor que não estivesse, a gente pode ver essa questão das bandas, né? Eu acho que a gente entrou por aqui, nessa região. Que a banda apontou para cima, só que voltou, né? Isso pode acontecer aqui também, né? Ela aponta para cima, assim como ela fez aqui, mas ela não dá continuidade no movimento. Ela vem e fecha de novo. Beleza? Então, é isso aí. Bandas de Bollinger, espero que vocês tenham gostado. É um indicador simples, mas muito eficiente. Eficiente no sentido de você começar a fazer essas análises de volatilidade através dele, para que não pegue qualquer tipo de ativo para ficar preso. O ativo não se movimenta, o ativo não se movimenta. Não se movimenta porque não tem volatilidade. Né? Você vai ficar preso lá com ele. Então, bandas de Bollinger elas servem para isso. Você começa a analisar essa região da banda inferior, banda superior, a hora que ela se abre é que entrou volatilidade. E quanto mais tempo elas ficarem assim, ó, lateral, comecem a observar, porque existe uma grande probabilidade de entrar volatilidade. Então você tem que ficar ciente, você tem que ficar ligado em relação a isso, para quando entrar volatilidade você não perder o movimento, tá bom? Aí você vai usar o seu setup para entender a tendência, para saber aonde o preço está indo, para qual tendência, tendência de alta, tendência de baixa. Isso nós temos as médias aí para serem utilizadas para enxergar para onde o preço está indo. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda no chat lá do Grupo Pro. Tá? Ali é o meio de comunicação que a gente tem. Utilizem mais essa ferramenta. E essa daí vai para a série aí das ferramentas da análise técnica para vocês. Tudo bem? Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite, né? Hoje é quarta-feira, dia 17/12 de 2020, 11 horas da noite. Cá estou fazendo esse vídeo para vocês e que vocês tenham uma ótima... hoje é quinta, né? Que vocês tenham uma ótima sexta-feira amanhã. Estou até perdido no tempo, tanta correria. Tá bom? Então é isso aí. Forte abraço, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.